Bom dia, pessoal! Nova semana, nova segunda. Continuamos a nossa leitura aqui da Arte do Impossível. Hoje a gente vai entrar no capítulo A Ciência do Fluxo, aqui na página, vamos ver aqui, página 199. Estão prontos? Vamos começar, que agora que o negócio tá ficando bom, que a gente chegou no fluxo. A era Ubermensch. Eu lhe ensino o super-homem. O homem é algo que deve ser superado. O que você fez para superá-lo? Nietzsche escreveu essas palavras em 1883 na sua obra-prima Assim Falou Zaratustra. Vale a pena mencionar que esse aqui porque Nietzsche foi um filósofo original do alto desempenho, o primeiro pensador realmente moderno a considerar a questão do desempenho máximo. É o super-homem. Da citação acima, o Übermensch, do original em alemão. E a preocupação central de Nietzsche era como se tornar esse Übermensch. Minha fala deve estar errada, né? A pronúncia. Nietzsche recebeu esse título não por ser o primeiro filósofo a refletir sobre o desempenho máximo, mas muitos fatos históricos por trás disso. A doutrina estoica dos gregos antigos, a perfeição do homem dos pensamentos iluministas. Mas Nietzsche foi o primeiro filósofo a dar atenção ao tema depois que Charles Darwin publicou A Origem das Espécies, ou seja, foi o primeiro a acreditar que o desempenho máximo se resumia à biologia. Em 1859, Darwin reescreveu o livro de ouro do desempenho máximo, A Origem das Espécies, arruinou a casa de Deus. Antes da questão, grandes conquistas eram dádivas divinas. Quer vencer o inimigo em combates? Experimente pedir a Marte. Quer escrever um soneto? Talvez as musas possam ajudar. Mas Darwin afirmava outras coisas e Nietzsche concordava com ele. Nietzsche percebeu que se o corpo evolui, a mente evolui, a consciência evolui. E se você está interessado na atuação humana, é preciso levar em conta esses fatos. Nietzsche começou a evocar uma nova ciência, que usasse a estrutura da evolução e as ferramentas do método científico para examinar as obras da mente humana. Ele tomou o termo, então, popular para essa área, psicologia, e deixou clara a sua opinião. Qualquer filósofo que não compreendesse essa nova ciência não era digno de ser compreendido. Ou, como Nietzsche escreveu em Ecce Homo, que é um outro livro dele, quem entre os filósofos antes de mim era, de certa forma, um psicólogo. Antes de mim, simplesmente não havia psicologia. A primeira coisa que essa nova psicologia ensinou a Nietzsche foi que os pensadores iluministas, seus antecessores intelectuais, estavam errados. Eles argumentavam que a humanidade estava evoluindo rumo à perfeição e que a evolução era direcionada e tinha um propósito. Nietzsche via a cultura através das lentes de Darwin, como várias histórias de sucesso aleatórias. A cultura era algo que ajudava as pessoas a sobreviverem, codificada em nossa biologia, programada em nosso cérebro, moldando o comportamento por meio das ações, das funções inacessíveis de nosso inconsciente. Em vez de pináculos da evolução, seres humanos são apenas um aglomerado de partes aleatórias, um pupurri de instintos, impulsos, hábitos, histórias e etc. O passado de toda forma e modo de vida. Escreveu Nietzsche em Além do Bem e do Mal, das culturas que antes se dispunham lado a lado ou acima uma das outras. Agora flui em nossas almas modernas. Nossos impulsos agora se movem para todas as direções. Nós próprios somos uma espécie de caos. Para Nietzsche,
mas Nietzsche sentia que podíamos escapar o caos, podíamos substituir a luta por sobrevivência pela vontade de poder e a batalha pela atualização, pela autocriação, pela autossuperação, pelo domínio, pela excelência, pelo significado. Em outras palavras, todas as coisas que costumavam vir de Deus agora precisam vir de nós. Certo, Nietzsche? E como fazemos isso? É aqui que a história fica interessante, porque Nietzsche tinha um plano bastante prático para explorar a vontade de poder e se tornar um Übermensch. E esse plano deveria soar terrivelmente familiar. O primeiro passo de Nietzsche rumo ao super-homem: encontre sua paixão e seu propósito, o que ele chamava da ideia organizada. Uma ideia organizada é uma missão, o tema central da vida de uma pessoa, e isso não surge de repente, de uma só vez. A ideia organizada, destinada a reger nossa vida, continua crescendo internamente. Ela começa a comandar e aos poucos nos tira de caminhos vicinais e equivocados. Prepara qualidades e aptidões únicas de um dia se revelarão indispensáveis. Nietzsche também era muito claro em relação ao seguinte passo: aprenda a sofrer. Então, encontre a sua paixão e propósito, aprenda a sofrer. O desempenho máximo exige determinação e o sofrimento, afirmava o filósofo, era a maneira mais rápida de adquirir habilidade. Aos seres humanos que me preocupam, de certo modo, desejo sofrimento, desolação, doenças, maus tratos, humilhações. Desejo-lhe a única coisa que pode provar hoje que alguém vale e não alguma coisa, ou não alguma coisa que devemos suportar. Ou, como se gabava em A Vontade do Poder, outro livro dele, sou mais um campo de batalha do que um homem. Isso nos leva ao terceiro passo de Nietzsche: aprendizado e criatividade. Pegue tudo e transforme em arte. Aprendizado e criatividade têm a ver com autoexpressão, autossuperação, descoberta de sentido. Nietzsche achava que a arte era o antídoto ao niilismo. Se Deus está morto e não há nenhum sentido divino na vida, então precisamos criar sentido por conta própria. Essa é a vontade de poder. O mandamento existencialista. Assumimos a responsabilidade por nossas escolhas. Agimos, criamos e somente nós somos responsáveis por nossa criação. Isso nos leva ao último passo do processo de Nietzsche: fluxo. Embora ele não usasse esse termo. O termo que Nietzsche usa era Rausch. A palavra originalmente cunhada por Johann Goethe, que se traduz como a aceleração do movimento que leva ao fluxo de alegria. Boa palavra. Rausch. Em A Vontade de Poder, Nietzsche descreve Rausch como um grande estímulo de vida, um processo inconsciente e biológico e um modo mais elevado de existir, caracterizado por poder, força e visão, em que nosso eu moderno pensante é substituído pelo vigor animal de um eu mais antigo, mais primitivo. Então, Rausch, aceleração do movimento que leva ao fluxo de alegria. Nietzsche considerava Rausch uma das experiências mais poderosas que poderíamos ter e um pré-requisito fundamental para atingir nossa genialidade interior criativa. Para que haja arte, escreveu ele em Crepúsculo dos Ídolos, para que haja qualquer estética no fazer e no ver, uma pré-condição fisiológica é indispensável: o Rausch. O Rausch, R-A-U-S-H, em primeiro lugar, deve ser aumentado e a excitabilidade de todo o sistema. Do contrário, não há arte. Nietzsche iniciou sua carreira convocando uma abordagem embasada na ciência,
para o desempenho máximo e terminou com um mesmo esquema usado no livro. Passo 1. Encontre uma paixão e propósito. Passo 2. Fortaleça a paixão com determinação e os objetivos. Passo 3. Amplie os resultados com aprendizado e criatividade. Passo 4. Use o fluxo para turbinar todo o processo. Também há um motivo para isso. É exatamente aí que a ciência quer chegar, quer analisar. Vamos analisar com mais profundidade. Então aqui a gente começa a psicologia do fluxo. Vamos ver aqui só. Tá, ok. Psicologia do fluxo, página 202. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi teve um motivo para cunhar o termo fluxo. Nos anos 1970, ele iniciou uma das maiores pesquisas sobre otimização do desempenho já feitas, viajando pelo mundo e perguntando a dezenas de milhares de pessoas em quais momentos de suas vidas elas se sentiram melhor e tiveram um melhor desempenho. Ele começou com especialistas, jogadores de xadrez, cirurgiões, bailarinos e assim por diante. E depois com todo tipo de gente. Viticultores italianos, pastores de ovelhas de Navarro, trabalhadores de linhas de montagem de Chicago, coreanas idosas, adolescentes japonesas, membros de gangues de motocicletas, e a lista aí continua. Todas as pessoas com quem você conversou, independentemente da cultura, classe, gênero e idade, disseram que se sentiram melhor e tiveram a melhor desempenho quando estavam em um estado alterado de consciência. Um estado em que toda a decisão, toda a ação fluem em facilidade e perfeição até o fim. Csikszentmihalyi escolheu o termo fluxo porque é a sensação desse estado. O fluxo é fluente, é uma descrição literal da experiência em si. E essa foi a primeira vez de uma série de descobertas fundamentais feitas por Csikszentmihalyi sobre o estado. Sua segunda descoberta foi elaborada a partir da primeira. O fluxo surgia em todos os lugares onde ele ia. Por quê? Porque esse estado é universal. A evolução moldou o cérebro para ter um melhor desempenho ao entrar no fluxo. Portanto, o estado surge em qualquer pessoa, em qualquer lugar, contanto que determinadas condições iniciais sejam cumpridas. Sua terceira descoberta foi o fluxo era passível de definições. O estado tinha 6 características psicológicas e se todas elas parecem, chamamos a experiência de fluxo. Esta é a lista completa. Concentração total. Mais especificamente, concentração total em um campo limitado de informações. A atenção focava a tarefa presente, envolvendo a alegria e total absorção do aqui e do agora. Fusão entre ação e consciência. Essa é a borda frontal daquela sensação de ser uno com todas as coisas. Significa que a dualidade, o senso de ser tanto um observador externo quanto um participante ativo da sua vida desaparece. Mas não é mais possível distinguir o eu daquilo que eu está fazendo. O eu daquilo que o eu está fazendo, né? O eu da sua ação. Nosso senso de eu desaparece. Então, vamos lá. Concentração total, fusão entre ação e consciência e o nosso senso do eu desaparece. No fluxo, nosso senso do eu desaparece. Nosso senso de autoconsciência também. O crítico interno está calado. A voz da dúvida silencia. E vivenciamos isso como uma liberação, como liberdade. Estamos finalmente saindo de nosso caminho. O senso alterado de tempo, tecnicamente, dilação temporal. Ou o tempo desacelera e temos o efeito da imagem congelada. Ou ele acelera e 5 horas passam em 5 minutos. Passado e futuro desaparecem. Mergulhamos em um presente estendido.
o que às vezes é chamado do agora profundo. Próximo ponto, paradoxo do controle. Temos uma sensação potente de controle sobre a situação, muitas vezes em uma situação em que, em geral, não é controlável. Nesse momento, somos os capitães do nosso navio, donos de cada fragmento do nosso destino. Próximo, experiência autotélica. A experiência é intensa e intrinsecamente compensadora, ou, em linguagem técnica, autotélica, o que significa que a atividade é a própria recompensa. O que estamos fazendo é tão prazeroso e gratificante que vamos até o fim do mundo para fazê-lo outra vez, mesmo com enormes riscos e custos pessoais. O quarto passo de Mihaly Csikszentmihalyi decorre do terceiro. Por ser passível de descrição, o fluxo é mensurável. Atualmente, os psicólogos têm à disposição diversos métodos extremamente bem avaliados para fazer isso. Todos medem esses 6 atributos, bem como a profundidade com que eles aparecem durante determinada experiência. A quinta coisa que Mihaly Csikszentmihalyi percebeu foi que a experiência do que chamamos o fluxo é, na verdade, um espectro da experiência. Em certo sentido, esse estado é como qualquer outra emoção. Pense na raiva. Você pode ser um pouco irritadiço ou um homicida. Mas é a mesma emoção, apenas lados opostos do espectro. Isso também vale para o fluxo. Você pode estar em um nível baixo de microfluxo, em um limite do espectro, ou em um estado pleno de macrofluxo no outro. No microfluxo, todas as características centrais do fluxo, ou a maioria delas, aparecem, só que ligadas de um modo super baixo. É quando você se senta para escrever um e-mail rapidinho e no fim, 1 hora depois, percebe que escreveu um ensaio. Durante o processo, você não teve a menor ideia do tempo que estava passando e seu senso de eu sumiu um pouco. Talvez realmente precisasse ir ao banheiro, mas não parou até que terminar de escrever o e-mail. No macrofluxo é um outro limite do espectro. É quando todas as características do fluxo dão as caras ao mesmo tempo, ligadas no 220. O macrofluxo é, por exemplo, minha experiência quase mística ao surfar para longe da doença de Lyme. E uma das experiências mais marcantes que podemos ter no planeta. No macrofluxo, o impossível não apenas se torna possível, ele simplesmente transforma em algo, qualquer outra coisa que fazemos, como tomar o café da manhã ou amarrar o cadarço do sapato. A sexta descoberta feita por Mihaly Csikszentmihalyi sobre o fluxo talvez seja a mais importante. Em sua pesquisa, as pessoas que marcaram mais pontos em bem-estar geral e satisfação com a vida eram aquelas que tinham mais fluxo em sua existência. Esse estado é o código-fonte. E a pergunta aqui é a seguinte: qual é a fonte desse código-fonte? É aí que a neurociência entra em cena. Desde que Mihaly Csikszentmihalyi executou seu principal trabalho, a tecnologia das imagens cerebrais avançava aos trancos e barrancos. Isso nos permitiu olhar com profundidade por debaixo da capota do fluxo, para ver de onde esse estado vinha e por que estava vindo. Provavelmente, mais de qualquer outra descoberta, foi esse mapa que fez com que treinar o fluxo se tornasse uma possibilidade real. Mas estamos colocando o carro na frente dos bois. Vamos começar com a alfabetização coletiva, com uma compreensão sobre o que exatamente está acontecendo com o nosso cérebro e em nosso corpo quando estamos dando o melhor de nós. Então, só para a gente rever aqui, ele falou em alguns pontos: concentração total,
fusão entre ação e consciência, senso do eu desaparece, o senso alterado de tempo, o paradoxo do controle, né? Temos a sensação de estar no controle da situação, e a experiência autotélica. Significa que a própria atividade é a própria recompensa, né? É o processo pelo processo mesmo. Então, esses 6 pontos que definem, né, um fluxo, né? E depois as descobertas que ele fez sobre o micro e macro fluxo. E aqui o código-fonte, que a gente vai continuar na vez seguinte. Mas é interessante falar que ele colocou um ponto aqui muito importante, é isso que eu queria comentar nessa parte. Quando ele falou do microfluxo, do macrofluxo, ele falou que é como se tivesse uma medida, né? Ali o fluxo. Mas a depender da sua quantidade ou intensidade, você vai para um lado da régua ou para um outro lado da régua, do microfluxo pequeno, né, muito pouco impacto desses 6 que a gente comentou, ou no máximo, que é como se estivesse ligado ao 220 que ele falou, é como se todos esses 6 itens eles se potencializassem na sua máxima potência. E essa questão de dosar esse equilíbrio e saber como ou quando você mexe de um lado para um outro é muito importante. Vale dizer que é como se fosse, né, uma droga. Uma droga, a depender da sua quantidade, né, ou do tipo de droga, ela pode trabalhar como um remédio ou ela pode trabalhar como um veneno. E a depender do lado do espectro que você tá, você pode se melhorar ou se matar, né? É a mesma coisa, é o mesmo código-fonte, é a mesma coisa, é o mesmo fluxo, mas a depender da quantidade e esse equilíbrio necessário para certos momentos, você se potencializa, se cura ou você se mata. Então, independente do que a gente está falando, do que é esse código-fonte no meio, uma das coisas mais importantes na vida é a dosagem. É aí que você vai entender se aquilo te dá a vida ou te mata a cada momento. Então, aprender a dosagem é uma das coisas mais importantes e até quase tão importante quanto o que você vai colocar naquela colher que você vai beber. É a dosagem. Se for muito pouca, independente do que você colocar, não vai fazer nem cosquinha. Se for muito, vai. Mesmo que você esteja falando de complexo aí de ferro, complexo de vitamina B12, a quantidade pode te matar. Então, independente do que está na sua colher, saiba que a quantidade é imperante. Te vejo na próxima leitura, te vejo amanhã para a gente continuar aqui vendo o código-fonte do fluxo. Estamos num momento muito, muito bom da leitura. Continue com a gente, estamos quase no finalzinho, chegando no meio desse fluxo. Te espero amanhã.